Olá, espectadores da Gazeta do Cerrado. Estou aqui com o professor engenheiro Flávio Ornelas, está organizando um workshop de segurança das barragens aqui. Gostaria que o senhor falasse para nós qual a importância de eventos como esse para evitar tragédias como a gente viu em Brumadinho e quais as palestras estão sendo realizadas aqui. Então, esse evento é muito importante, primeiramente para informar a comunidade, principalmente engenheiros inicialmente, estudantes, e também todos os órgãos responsáveis governamentais sobre a real situação das barragens que temos aqui no estado, né? Então veio um representante de cada órgão e da Defesa Civil, veio do Natratins, da Agência Nacional de Mineração e a Defesa Civil, e todos eles falaram sobre as suas atuações em termos de fiscalização das barragens, da Defesa Civil no caso da fiscalização dos planos de ações emergenciais, dos empreendimentos, e teve uma mesa redonda para discutir os principais problemas e soluções possíveis. A segunda parte do evento é trazer um pouco de conhecimento para a comunidade de engenharia sobre como melhorar os instrumentos de monitoramento, fiscalização, entender um pouco mais sobre a legislação vigente e também entender um pouco mais sobre os planos de ações emergenciais para evitar os danos maiores, que são as perdas de vidas. Muito obrigado. Eu estou aqui com o professor do Rio, especialista em segurança de barragens. Gostaria que o senhor comentasse um pouco. O senhor deu uma palestra agora pela manhã sobre o que poderia ter sido aprendido em Mariana para evitar a tragédia de Brumadinho, né? Gostaria que o senhor explicasse para a gente, a partir desses dois exemplos, como a gente poderia, aliás, o Estado, né, ou os devidos órgãos poderiam atuar de forma que não se ocorram mais tragédias desse nível. Quando ocorre uma tragédia como essa, de fazer uma investigação detalhada das causas do evento e depois fazer com que essas causas sejam divulgadas no meio da engenharia. E isso não aconteceu com Mariana, com a ruptura da barragem do Fundão. A Samarco nomeou uma comissão e houve a investigação. Foram concluídas algumas coisas que nós sabemos assim por alto, e as pessoas que foram envolvidas nessa investigação estão proibidas de falar para a engenharia. Então o que eu recomendo é que numa próxima, no caso eu recomendei para o caso de Brumadinho, que o governo nomeie uma comissão independente e combine com a mineradora, no caso a empreendedora, para abrir todos os seus arquivos para essa comissão nomeada pelo governo. Eu não estou inventando nada, foi assim no Canadá, quando teve um desastre parecido, há uns 4, 5 anos atrás. O governo canadense, em uma semana, nomeou uma comissão independente e a mineradora teve que dar todos os documentos. E quando foi encerrada a investigação, foi divulgado para toda a comunidade de engenharia no Canadá e para o mundo que o erro tinha sido um erro de projeto. No caso de Mariana, você perguntou sobre as causas, nós não sabemos ainda, temos uma ideia que houve o fenômeno da liquefação. Mas quem sabe e quem estudou o assunto está proibido de falar. E esse erro nós estamos repetindo agora com Brumadinho, porque a Vale está nomeando uma comissão escolhida por ela para começar as investigações. E essa comissão vai ser chefiada por um canadense e os brasileiros vão acabar ficando sem a informação técnica detalhada. Então eu sugiro que o governo intervenha rapidamente e nomeie uma comissão. Aí você pode dizer assim, mas quem seria a comissão? O governo pode pedir às entidades da engenharia, a Academia Nacional de Engenharia, a Associação de Mecânica dos Solos, a BMS, e outras, Comitê de Barragens, para indicar uma pessoa isenta, que não seja consultora da Vale ou da Samarco, entende? Então, eu acho que basicamente é isso. É a gente ser rápido e formar uma comissão independente e isenta
para poder a engenharia aprender com os erros que aconteceram. Quem não aprende com os erros está condenado a repetir de novo, mais adiante. Como nós vimos aqui em Brumadinho. Exatamente isso. Mas a gente viu alguns estudos circulando na internet de uma empresa japonesa dizendo que se colocassem barreiras de contenção, reduziria o impacto ao longo disso. Existe alguma receita padrão para isso? Poderia ter sido evitado esse acidente? Olha, todo acidente dá aviso. Poder se evitar, não sei, é difícil de dizer porque a Vale ainda não liberou os dados. Agora, todo acidente tem aviso, então poderia ser minimizado. Mesmo que ocorresse um acidente, não teria as consequências que teve. A empresa que você se referiu, a TÜV Süd, é uma empresa alemã. Ela, atuando aqui no Brasil, ela fez recomendações em julho, muito claras no relatório em que ela declarou a estabilidade, dizendo que não podia haver vibrações devido à explosão nas minas perto e não poderia haver tráfego de caminhão pesado nas proximidades da barragem que rompeu. Isso foi o relatório que foi enviado à própria Vale, é isso? Isso foi o relatório em julho. No entanto, a Vale, em dezembro, teve um projeto de expansão da mina aprovado, está na internet também, onde o projeto declarava que haveria exploração de uma mina ao lado e continuou havendo tráfego de caminhões. Então, não foram atendidas as recomendações da empresa de consultoria que deu a declaração de estabilidade. E, consequentemente, portanto, os engenheiros que foram presos não foram responsáveis. Eles tinham declarado as condições para evitar o desastre e não foram atendidos, infelizmente. Isso está na internet, não sou eu que estou inventando isso. Sim, o que o senhor recomendaria para os estados e municípios, não sei a atribuição que o município poderia ter nesse estado, em relação às barragens que já existem no Brasil? O que deveria ser feito para que se evitar acidentes assim nas esferas, até nas barragens menores, barragens que sejam só de contenção de água, se existe alguma... A quem recorrer nesse caso? Bom, o governo, através da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, está recomendando que haja uma inspeção diária. Eu acho que aí já é um exagero. Inspeção diária, basta que haja inspeções regulares e que essas inspeções sejam objeto de um relatório com recomendações e que essas recomendações sejam atendidas. Em última análise, eu acho que o engenheiro que faz a vistoria deveria ter acesso ao gerente da mina e não a alguns técnicos intermediários que talvez, não posso afirmar, mas é a minha sensação, talvez eles diminuam um pouco as recomendações para que a gerência geral não se, vamos dizer, não fique chateada. Ou preocupada, exatamente. Então tem um problema aí de gestão. O engenheiro técnico, quando faz as recomendações, deve ser ouvido pelo gerente geral, quem toma a decisão. Se os engenheiros tivessem falado com o gerente da mina de Brumadinho que não podia haver explosões e tráfego de caminhões pesados, talvez o gerente geral tivesse evitado esse tipo de projeto de expansão que tinha sido aprovado e estava em início de execução, por exemplo. Entendi. Muito obrigado pelas contribuições. Uma boa tarde, boa palestra aí e contribuição. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É isso aí, Gazeta do Cerrado, para mentes pensantes.